Ok, então vou falar com o Aderley Santana aqui. Ele pergunta como o roteiro permite esse timing para o filme, isso não seria um processo criativo mais evidenciado na montagem, até onde como o roteiro dita o ritmo do filme. Então é o seguinte, o timing de um filme, ele não necessariamente, ele é ditado também pelo roteiro, mas ele principalmente é ditado é uma decisão conjunta entre o diretor e o editor. Então, você pode criar um certo timing com a urgência que você escreve. Então, vamos fingir que, lembrando que no roteiro você só escreve o que a gente vê, tá? Somente o que a gente vê. Então você não vai falar coisas como, o ritmo de edição aqui é muito frenético e tal, tal, tal. Você nunca pode falar isso. Imagina que você, como roteirista, é um cara que está criando a planta de um prédio. E você não está falando do material que tem que ser usado nessa planta, tá? Você não está... É um convite para colaborar com outras pessoas. O roteirista é só uma parte de uma outra coisa, tá? Então, quando você pode influenciar com o seu estilo de escrita. Como assim? Por exemplo, se você usar um sujeito de frase como que seja um objeto de cena. Por exemplo, o mouse estava na mesa e, e foi colocado de lado e tal, tal, tal. A gente sabe que a gente está vendo esse mouse. A gente não precisa falar plano e detalhe do mouse. Agora, a mesma coisa para ritmo também é possível fazer. Como, por exemplo, se vocês lerem o roteiro do Alien, também do Dan O'Bannon, que eu estava falando agora, o roteiro é escrito em várias linhas curtas. Então eu não vou lembrar exatamente como é que era a sequência, mas eu posso falar mais ou menos, no sentido de, ele fala que a Ripley entra no quarto, ofegante, já numa outra linha, no outro parágrafo. Olha para a esquerda, olha para a direita, seus pulsos apertam ainda mais a arma, ficando brancos. Então, seu punho aperta ainda mais as armas, ficando brancos. Então, você pode ver que com esse ritmo, a gente quase que está criando uma edição. Eu não estou falando que esse filme foi escrito do tipo a bateria, o prato bate, o piano toca, ou não sei o que. Não é feito dessa forma. Mas você pode ditar com o jeito que você vai fazer com que o editor e o diretor façam essa edição, esse timing, através disso, através dessas mini indicações aí que vão ajudar. Outra coisa de timing, você pode deixar o timing mais lento se você descrever mais. Então o Coppola, por exemplo, ele é muito conhecido por escrever longas frases sobre o ambiente. Mas a gente sabe que ele está passando com a câmera, passeando por esse ambiente, então a gente sabe que é necessário descrever, ou seja, tem uma função dramática. Tá? Você nunca descreve um ambiente se você não tem função dramática. Se você quer mostrar um quarto de alguém, você precisa que aquilo conte uma história daquele personagem, que aquilo defina um personagem, tá? Você também chegou a comentar que temos que saber o que nosso clímax satisfaz para conseguirmos escrever todo o resto. Então devemos ter um final muito bem definido antes de iniciar qualquer roteiro? Sim, Aderley. A coisa mais é o seguinte, você pode começar uma viagem não sabendo qual que é a rota que você vai pegar, mas você sempre sabe do seu destino, certo? Isso é importante. Porque você pode falar, vou fazer um mochilão pela Europa e eu não tenho destino. Mentira, porque você sabe exatamente quais são os países que você quer passar e você tem que saber quais são os pontos. E o ponto mais principal é o final. Então você pode se perder no meio, contanto que você sabe o seu final, porque você sabe quais rotas vão mais para aquela direção ou menos. Então o clímax é a coisa mais importante que você tem que saber antes de começar a escrever um filme.